Fala, seus mal diagramados. Com um teto de gastos de 1,4 trilhão e 2 trilhões destinado para o pagamento da dívida pública, o orçamento 2021 foi aprovado na última quinta-feira no Congresso Nacional, com apenas uma categoria tendo aumento previsto: os militares. A compra de picanha, Heineken e leite condensado continua garantida. Serão 7,1 bilhões gastos com reajustes para a categoria e o orçamento aprovado prevê ainda 8,3 bilhões em recursos para o Ministério da Defesa, que terá muita verba para comprar brocha, pincel e tinta souvenir para pintar o meio-fio, isso sem falar em Vanish para deixar o uniforme da Marinha branquinho. Isso tudo em um momento em que todos os outros servidores públicos do país tiveram os salários congelados com a aprovação da PEC emergencial. Outro escândalo é o valor previsto para ser usado com saúde, que mesmo em meio a uma pandemia é menor do que no ano passado. Fomos de 160 bilhões para 136 bilhões. E olha que isso pode até ser considerado uma vitória. O presidente queria só 126 bilhões. O que foi aprovado é tão inaceitável que até Kim Kataguiri, insuspeito de ser petista, comentou que houve inversão de gastos com funcionários públicos. Abre aspas. O que mais choca foi o parlamento ter aprovado, no meio da pandemia, congelamento de salário de professor, médico e enfermeiro, enquanto a peça orçamentária concede aumento de salário para militares. Estamos dando aumento de salário no meio da crise para quem nem sequer está enfrentando a pandemia. Só senti falta aí de uma autocrítica do próprio Kim, já que a Câmara dos Deputados reajustou o valor total destinado a reembolso de gastos com saúde dos próprios parlamentares, que passou de 50 para 135 mil. Mas isso é mero detalhe do discurso, eu não quero ser mais implicante do que já sou normalmente, embora deputado também não esteja em linha de frente de pandemia. Apesar de ser insuficiente para manter a máquina pública funcionando a contento, com ameaça até de corte de água, energia e fornecimento de papel higiênico em órgãos federais, esse orçamento apertado, fruto direto do teto de gastos, pode estar cheio de contabilidade criativa e pedaladas fiscais. Além, claro, de ter sido divulgado por Guedes com bastante atraso, já que o normal é começar a discutir isso com um ano de antecedência. Mas normal, né? Afinal de contas, Guedes é o tipo de pessoa que nunca administrou nem a despensa da própria casa. Então, ele não tem a menor noção de como essas coisas funcionam. No Congresso, parlamentares têm chamado o texto de peça de ficção, retorno das pedaladas fiscais. Vergonhoso, inexequível, assinte a transparência no trato da coisa pública. Essas palavras aí devem ter sido utilizadas levando em consideração aquela carta do Michel Temer à presidente Dilma, vocês lembram? Na visão de economistas liberais com viés mais de direita, há risco até do governo parar por falta de dinheiro. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, falou sobre como as contas não fecham dentro do teto. E se fecharem de alguma maneira, você sabe muito bem quem vai sangrar, é o trabalhador. Na aprovação do orçamento ficou acordado entre o presidente e a base aliada que as despesas obrigatórias, como o pagamento de pensão e aposentadoria, ficariam subestimadas para este ano. Em troca, o presidente liberaria mais dinheiro para emendas parlamentares, que é a grana que os deputados usam para fazer politicagem com o curral eleitoral e garantir a reeleição. Afinal, 2022 está logo ali. Além disso, para o orçamento do Guedes fechar, o custeio com despesas não obrigatórias deveria ficar em 54 bilhões. Segundo os especialistas, o mínimo aceitável para a máquina funcionar seria de 80 a 90 bilhões, ou seja, sucateamento completo. E o golpe orçamentário ainda vai além. Para evitar uma queda do governo por crime de responsabilidade fiscal, o CODEFAT postergou o pagamento de abono salarial de 2020 para o ano que vem. E isso afeta principalmente os mais pobres, já que isso é pago para quem recebe até 2 salários mínimos com carteira assinada. Mas o governo não teria como evitar tudo isso? Nas regras atuais, não. O teto de gastos tornou impossível qualquer aumento no orçamento anual que não esteja vinculado com o aumento da inflação do ano anterior. Mesmo que a arrecadação tributária aumente, não importa, porque as duas coisas não estão vinculadas. Uma opção
por exemplo, seria cortar emendas parlamentares. O problema é que elas não podem ser simplesmente cortadas para complementar despesas obrigatórias. A lei não permite. Então, muito provavelmente, seria preciso enviar um projeto de lei para fazer isso, o que no atual momento eu duvido muito. Vale ressaltar que atualmente o salário de Felipe Salto, do IFI, que citamos anteriormente aqui, é de 27 mil. Nesses 4 anos como diretor da instituição, ele ganhou mais de R$1 milhão. Apenas um dado aleatório, o salário dele está garantido e a gente que paga. Tudo isso acontece apenas 5 anos depois do teto de gastos ser aprovado. Na época, as conversas dos economistas Globo News era de que isso geraria maior responsabilidade fiscal no país e no Congresso também. E eles ainda garantiram que, se a reforma da Previdência passasse, as coisas seriam ainda melhores, principalmente para os mais pobres. Sim, tem até matéria disso na Gazeta do Povo. Mas pode haver uma pegadinha ali, talvez os Faria Limers agora se chamem pobres. O imbróglio está dado. Ou o Guedes quebra ainda mais o estado de bem-estar social brasileiro para garantir que o governo não caia, ou faz lobby para o fim de teto de gastos, com risco de ser chamado de comunista pela Miriam Leitão, ou mete o louco e conta com a fidelidade da base aliada do Jair para não fazer com ele o mesmo que fez com a Dilma. A pergunta que fica no ar para a mídia e para a direita é a seguinte: estão satisfeitos em sucatear tudo que é público para os seus patrões lucrarem com planos de saúde toscos e ensino privado de má qualidade? Não precisa responder não, eu sei que sim. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, não seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes ainda no Instagram, no Facebook e no Twitter, sigam a gente lá. E para todos aqueles que caíram no papinho de que o teto de gastos ia salvar o Brasil, só tem uma coisa para te dizer: não passarão.